pessoal, hoje a gente fala de adoção. Antes de entrar no mérito do nosso assunto de hoje, eu já vou lembrar que, com relação à adoção, eu não vou ficar falando muito de procedimento. O procedimento está na lei, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim, a mera leitura desses dispositivos processuais são aptos a fazer vocês entenderem o que precisam entender. O importante, no caso, vamos falar sobre as questões mais importantes do Instituto da Adoção. Então, começando aí com uma questão histórica, né? Senta que lá vem história. A adoção é um dos institutos jurídicos mais antigos que existem. Se você for na religião antiga de culto aos ancestrais, o paterfamilias, né, o pai de família, acabava adotando alguém justamente para ter uma continuidade do culto familiar. Então, às vezes, a pessoa não tinha um filho, não tinha filhos, não tinha filho homem, não tinha ninguém, então ele se sentia obrigado e compelido a trazer uma pessoa de fora, de outra família, para ser seu filho, para continuar esse culto. Obviamente que ele também ia ser o dono de tudo que deixou a pessoa, né? Então, com relação à adoção, né, no Brasil, nunca houve uma estabilidade legislativa consolidada. Houve múltiplas alterações legislativas com relação à adoção ao longo do último século. De todo modo, a última alteração na adoção ocorreu na Lei 12.010 de 2009, já tem aí seus 11 anos. Foi a chamada Lei Nacional da Adoção. Com isso, a matéria toda da adoção foi consolidada no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Hoje, os únicos dispositivos do Código Civil sobre a matéria adoção se encontram no artigo 1618 e 1619. O artigo 1618 estabelece que a adoção de crianças e adolescentes vai ser deferida na forma prevista pelo ECA. E o artigo 1619 diz que a adoção dos maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e sentença constitutiva, aplicando-se as regras do ECA. Então, incrivelmente, né, até na adoção de adultos, então uma pessoa pode adotar um adulto, nada impede que isso aconteça, vai se reger também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que não se refere a adultos, mas de qualquer forma vai ser aplicado no caso. A vantagem de consolidar essa matéria no ECA é que daí para de ter uma discussão, existe uma discussão muito grande sobre qual que é o documento legal que rege as adoções, se é o Código Civil ou o ECA. E daí também é um exemplo de decodificação, no sentido de que você vai trazer para um diploma mais específico, que é o ECA, a questão de como se dá a adoção, ao invés de tratar do Código Civil, que seria mais de questões mais gerais. A crítica da doutrina com relação a isso é que um diploma de proteção de vulnerável, que é o ECA, passou a regulamentar também interesses de adultos, que no caso de adoção de adultos. Eu posso adotar uma pessoa adulta, nada impede. Mas, enfim, de qualquer forma, essa crítica, embora exista, o fato é que hoje o ECA também vai reger as adoções de adultos. O que é a adoção, então? De acordo com Rubens Limons de França, a adoção é um instituto de proteção à personalidade, e essa proteção é levada a efeito por meio de um estabelecimento entre duas pessoas, adotante e protegido adotado, de um vínculo civil de paternidade ou maternidade e de filiação. Então se constitui um vínculo de filiação entre pessoas que, a princípio, não têm qualquer vínculo biológico. No mesmo sentido, define a Maria Helena Diniz, a Maria Berenice Dias e assim por diante. Uma dúvida que a gente tem é se a adoção é um negócio jurídico ou um ato jurídico estrito sensu. Tem quem diga que é um ato jurídico estrito sensu, porque os efeitos da adoção são exclusivamente fixados em lei, no sentido de que uma vez que eu adoto alguém, eu não posso escolher quais os efeitos da adoção. Eu vou ser pai dessa pessoa e todas as regras relativas à filiação, que a gente viu nas últimas aulas, vão ser aplicadas normalmente para essa adoção. Para o Flávio Tartucci, existe um aspecto de negócio jurídico na adoção, que exige, por exemplo, o consentimento do adotando quando ele tem mais de 12 anos, ou maior de idade, né, de qualquer forma. Sendo maior de 12 anos, a pessoa precisa consentir. Então existe um aspecto de negócio jurídico. Para o Paulo Lobo, a adoção seria um ato jurídico estrito sensu complexo, ou seja, você tem uma manifestação de vontade de um lado e de outra, mas de qualquer forma os efeitos já estão previstos na lei. Agora a gente vai analisar não o Código Civil, mas sim os dispositivos do ECA. O artigo 47 do ECA vai estabelecer que o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que vai ser inscrito no registro civil, mediante mandato do qual não se fornecerá certidão. Então toda adoção vai depender necessariamente de ação judicial.
Quando se trata de menores, vai ocorrer na vara de infância e juventude. E quando se trata de adoção de maiores, vai ocorrer na vara de família. Ambos vão contar com a intervenção do Ministério Público, porque se trata de estado de pessoas e de ordem pública. E o enunciado 272 a 4 Jornal de Direito Civil vai dizer que não é admitido em nosso ordenamento a adoção por ato extrajudicial, porque é indispensável a atuação jurisdicional, inclusive para adoção de maiores de 18 anos. Essa é a posição consolidada da doutrina. Pessoalmente, tendo em vista que a questão da multiparentalidade hoje pode ser feita de forma extrajudicial, e a pessoa pode ser maior de idade, não vejo razão para que a adoção seja feita também de forma extrajudicial quando envolve adultos. Mas é um posicionamento exclusivamente meu. Vocês podem pensar a respeito e verem se isso aí viola algum direito de alguém, algum princípio constitucional maior. O artigo 39 do ECA, no parágrafo 1º, diz que a adoção é uma medida excepcional e é irrevogável. E só faz se recorrer à adoção quando tiverem esgotados quaisquer outros recursos para manter a criança ou adolescente na família natural ou extensa. É por isso que a doutrina menciona que a adoção seria a última ratio. Ou seja, não tem jeito mesmo dessa criança ficar com a família dela. Se não tem jeito, então a gente encaminha para a adoção. A família natural, como não poderia deixar de ser, é aquela formada por pais e descendentes, e a família extensa ou ampliada é aquela comunidade que tem aqueles parentes próximos da criança com quem ela tem vínculos de afetividade e afinidade. Ou seja, aquele tio que é amigo da criança, aquele avô e assim por diante. Então, a prioridade é deixar com a família. Em relação à capacidade para adoção, o artigo 42 do ECA estabelece que podem adotar qualquer um que tenha mais de 18 anos, independentemente do estado civil. Ah, professor, quer dizer que eu que sou solteiro poderia adotar uma pessoa? Sim, pequeno gafanhoto, você poderia adotar alguém. Porém, se você for fazer uma adoção conjunta, vai ser indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então vejam só, eu posso adotar uma pessoa sendo solteiro, mas eu não posso adotar junto com um amigo meu, a menos que eu tenha um casamento com esse meu amigo ou tenha uma união estável com esse meu amigo. Então não dá para você se juntar com um brother ou uma amiga sua com quem você não tem nenhum tipo de relacionamento amoroso, ou seja, um vínculo conjugal de certa forma, e querer adotar alguém. Isso infelizmente não é possível. Em relação aos divorciados, o parágrafo 4º do artigo 42 admite que divorciados possam adotar. Obviamente, isso está sujeito a alguns requisitos, né? Então, os divorciados judicialmente separados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente, desde que concordem sobre guarda, regime de visitas e esse estágio de convivência, que a gente vai vendo sobre o que é, tenha sido iniciado na constância do período de convivência, em que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então, nada impede que se o casal se separou lato sensu, né? Divorciou, separou, etc. Se ele separou durante o estágio de convivência, então nesse caso poderia, de forma excepcional, se conceder aí a adoção desse casal separado para a criança. Existe uma polêmica sobre adoção por casal homoafetivo, porque algumas pessoas dizem que existiria um conflito com o princípio do maior interesse da criança e do adolescente. Só que a gente já diz desde logo, é bom já tirar isso daí da frente, né, que alguns estudos internacionais do Conselho Federal de Psicologia já estabeleceram que não tem fundamento teórico algum, científico ou psicológico, que condicione a orientação sexual como fator determinante para o exercício da parentalidade, ou seja, não existe qualquer influência. A orientação sexual não interfere no exercício da parentalidade. E a finalidade da adoção é propiciar ao adotado melhor condição para se desenvolver como ser humano e para a realização pessoal. Então a rejeição de se adotar, rejeição de autorizar casais homoafetivos de adotar, vai ser uma restrição injustificada ao instituto da adoção. A ideia não é preservar os interesses da criança. Para a criança é muito melhor ter uma família do que não ter família alguma. A STJ também tem um precedente no sentido de autorizar a adoção conjunta por dois irmãos, de reconhecimento de uma família anaparental. É até o caso daquela série N-I, que tem no Netflix, né, que são dois irmãos velhos que adotam uma criança. Quer dizer que aquilo que aconteceu no Canadá no começo do século XX é possível no Brasil? Para o STJ, tem precedentes nesse sentido. O artigo 42, parágrafo 1º, estabelece que não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Ou seja, uma pessoa é irmã da outra, não pode adotar. Se a pessoa é avó, também não vai adotar. Você vai ter a guarda, mas não a adoção. Não existe vedação legal para adoção de sobrinhos por tios ou por primos.
O STJ até já reconheceu também a possibilidade de adoção de descendente por ascendente, mas em alguns casos bastante específicos. Com relação também aos requisitos da adoção, o artigo 42, parágrafo 3º, diz que o adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Então, quer dizer que qualquer um de vocês aí que estão na faculdade com 18, 19, 20 anos já pode adotar, desde que tenha 16 anos de diferença etária para com o adotando. Vocês também podem ser adotados por alguém que tenha 16 anos a mais que vocês. Então agora, quando se trata de casal de adotantes, como é que você vai no requisito 16 anos de diferença? Obviamente que a resposta vai ser, você vai pegar quem é mais novo e esses 16 anos vão ser calculados sobre o cônjuge ou companheiro mais novo daquele casal. Ainda com relação aos requisitos, o artigo 44 do ECA vai dizer que enquanto não se der conta de sua administração e saudar seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo curatelado. Da mesma forma que não pode haver casamento, ou pode haver, mas vai ter punição, né, que é a causa suspensiva em caso de casamento entre tutor e pupilo, tutor e tutelado, enfim, enquanto não houver prestação de contas, também não pode haver a adoção desse tutor, a adoção do pupilo pelo tutor. A adoção, de acordo com o artigo 45, vai depender do consentimento dos pais ou do representante legado do adotando. Então, a princípio, se houver pais, eles têm que consentir com essa adoção. Esse consentimento vai ser dispensado, de acordo com o parágrafo 1º, em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Se os pais não têm poder familiar, então não faz o menor sentido que eles tenham que aprovar essa adoção. Maria Berenice Dias, ela entende que a concordância dos pais biológicos seria dispensável no caso de adoção de maiores. Não faz muito sentido, mas eles deviam ser ao menos citados no processo. E o artigo 45, parágrafo 2º do ECA também diz que, se tratando de adotando maior de 12 anos, o consentimento dele, como eu já disse, também vai ser necessário. Parágrafo 2º do artigo 39 também diz que é vedada a adoção por procuração. Isso decorre do caráter absolutamente personalíssimo do ato. A doutrina divergia a respeito até 2009, mas a norma acabou sendo mantida pela nova lei. Então, não tem mais muita dúvida, você não pode adotar por procuração. O que é curioso, né? Você pode casar por procuração, mas você não pode adotar por procuração. Existem algumas regras referentes ao estágio de convivência, que constam no artigo 46. A ideia do estágio de convivência é, enquanto ainda não for deferida a adoção, esses candidatos a pais adotivos vão conviver com a criança ou adolescente que está sendo adotado. Essa que é a ideia do estágio de convivência. Eu remeto para vocês a leitura do artigo 46 e os parágrafos para vocês entenderem como é que funciona. E com isso, a gente encerra a aula de hoje sobre adoção. Na próxima aula, a gente continua com a temática de adoção, com mais alguns aspectos. Tá certo, pessoal? Boa noite, bons estudos e interajam no Google Classroom. Eu fico falando isso no final de toda a aula e eu fico aqui esperando. Não tô vendo muita interação, não. Tá certo, gente? Até a próxima.